Vamos falar sobre perda auditiva na infância. Ela pode surgir já no nascimento. Quem está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto é a fonoaudióloga Tiare Sperger. Tiare, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Elis. Exatamente, então a perda auditiva ela pode acontecer desde o nascimento. Isso pode ser por alguma questão hereditária ou por alguma doença que aconteça na gestação. E aí começa-se já a busca, então, pelo diagnóstico, né? Hoje em dia tem o teste da orelhinha, que é a triagem auditiva neonatal, que já é feita nas maternidades. Já facilitou muito o diagnóstico, pensando que antigamente não se tinha isso, então os pais tinham que ficar muito mais atentos aos sinais que a criança dava. Então, se essa criança era muito agitada ou muito quieta, esses contrastes de comportamento ali são sinais importantes. Também se não se assustava com alguma batida de porta, então isso também é um sinal. E hoje se tem aí essa triagem auditiva que a criança já faz o exame na maternidade. É um exame que é obrigatório, né? Agora é feito na maternidade, porém, o problema pode surgir depois também, Tiare? Perfeito, pode sim. O que acontece é que tem algumas perdas auditivas que são tardias. Então, mesmo que a criança passe, né? A gente fala passar, né? No teste da orelhinha, ela pode sim surgir por alguma doença que aconteça depois, como por exemplo meningite, sarampo, cachumba. São problemas que podem acontecer na infância que deixam como marcas aí uma perda auditiva. Então, os pais, quem cuida da criança, ficar atento aos sinais é bem importante. Então, continua assim sendo um ponto de partida ainda para se diagnosticar a perda auditiva. Bom, você falava dos sinais. Às vezes uma batida de porta, né, que faz um barulho mais estrondoso, aí de repente chama a atenção da criança. Até porque ela tem uma perda, né? Em algum momento, algum ruído mais alto, ela vai compreender. Então ela pode se assustar. O que mais que a gente tem que ficar atento, Tiare? Tem que ficar atentos, aí vai depender muito das fases da criança, né? Então, quando a gente pensa em bebês, é nesse sentido de, ou quando a criança chora muito e a mãe, quando vai se aproximando do quarto, ela vai dizendo, a mãe já está chegando, e essa criança não se acalma de jeito nenhum. Então, também pode ser um sinal, né, que é um choro desesperador para aquela criança, porque ela acaba não conseguindo entender que tem alguém indo ali para cuidar dela. Então, também é um sinal. E aí, conforme essa criança vai crescendo, vai acontecendo a dificuldade de entendimento. Aí entra também a questão do grau da perda auditiva, que também é importante. Se a criança tem uma perda auditiva profunda, severa, ela não vai conseguir escutar os sons ambientais nem os sons de fala. Quando a gente vai para uma perda auditiva moderada, aí a criança ela vai acabar tendo dificuldade de entendimento quando as pessoas falam com ela. Na escola começa a vir os problemas. Trocar um nome, às vezes uma letrinha, né? Porque não ouviu corretamente. Isso mesmo, troca as letras, né? E acaba apresentando essas trocas na fala também. E aí, quando a professora vira de costas na escola, ela acaba não conseguindo entender. Então, quando ela perde essa pista visual, e acaba que também ela faz uma leitura orofacial. Então, ela acaba olhando muito para a boca das pessoas para poder entender o que ela está falando, porque ela não tem essa audição normal para conseguir entender sem essas pistas. É por isso que é legal a gente fazer o teste também com a criança, né? Quando ela está de costas para você falar em tom mais baixo, ver se ela responde, né? Tá atento a isso. Porque às vezes até um resfriado forte, minha filha passou por isso, né? Resfriados repetitivos, às vezes vai indo para o canal, né? E para a movimentação aqui do aparelho do ouvido, acaba que ela vai perdendo também essa audição, mas é um problema que dá para resolver, né? Isso, é mesmo. E essa questão das infecções, né? Quando a criança tem... Geralmente a criança acaba, sim, tendo uma otite, né? Pelo menos aí um episódio até os 6 anos de idade. E isso faz com que, se ela for repetitiva, acaba que já afeta o desenvolvimento da linguagem da criança. Porque se em vários momentos ela fica sem escutar o som da maneira que ele realmente é, na intensidade que ele é, acaba assim prejudicando e acaba tendo trocas na fala, mesmo que não seja uma perda auditiva definitiva, né? E sim devido à infecção, otites. Então é importante sim sempre estar de olho a esses sinais para poder tratar e não trazer nenhum prejuízo. Não vai trazer consequências aí para o desenvolvimento dos pequenos. Vamos falar das soluções então agora para essas questões. Tiare, eu vi que você trouxe alguns aparelhos aí. Sim, a Sensus, né, a gente tem uma linha pediátrica, então ela é focada exatamente só para as crianças, pensando nas necessidades dela. Então a marca de aparelhos ela traz isso
E aqui eu trouxe só alguns modelinhos, só para a gente ver como a gente pode customizar eles. Então, que eles podem ser coloridos, né, quando a criança acaba preferindo. E a adaptação ela tem que ser feita o quanto antes. Então, como a gente tem a triagem auditiva neonatal hoje crianças que são diagnosticadas com perda de audição, com 6 meses de idade, elas já são levadas ao tratamento e ao uso de amplificação, quando é o caso do uso de aparelho auditivo. Então, por isso que é importante a gente sempre pensar o quanto mais precocemente for o diagnóstico, menos vai ser os prejuízos para a criança. E mais fácil ela vai se adaptar também, né? Isso mesmo. Fala um pouquinho da tecnologia, que eu sei que é uma tecnologia absurda que tem nesse aparelhinho tão pequeno. Sim, os aparelhos voltados para a criança, além dessa questão deles terem um redutor de ruído importante, porque eles precisam para a escola, né, quando se tem ruído, e esse foco na fala, que a gente sempre pensa que o desenvolvimento ele vai vir de linguagem escutando, né, o que a professora fala, o que os pais falam em casa. Hoje ainda tem os microfones Roger, que são aqueles equipamentos, né, que a gente até já citou uma vez aqui, que aí sim ele consegue reduzir ainda mais o ruído, o microfone fica direto com a professora e o som do que a professora fala e até mesmo dos pais em casa vai direto para a orelha da criança, o que dá um entendimento para quem tem perda auditiva muito maior, porque é como se ele fosse realmente o fone de ouvido. Então a gente vai acabar eliminando aqueles ruídos em que naquele momento não são importantes, o importante naquele momento onde está na escola é escutar a fala, acaba eliminando aquilo para que a criança tenha um entendimento melhor. Tá certo. E a Senso, os aparelhos auditivos, na Senso tem a possibilidade de você testar o aparelho, né? A criança vai para casa com esse aparelho, vai passar um tempo em vários ambientes diferentes, aí vai ser adaptado às necessidades, né, de cada um, né? Inclusive, a gente falou do exame que é feito lá na maternidade, mas esse problema pode surgir depois. E daí vocês têm como fazer exames, Tiari? Conta para mim como que é o trabalho ali na Sensus. Isso mesmo. Quando se tem alguma chance, né, de se ter perda auditiva, vai até a Sensus, a gente faz o exame, que aí, quando a criança já é maior, é a audiometria, e aí a gente já encaminha para o médico otorrinolaringologista, porque ele que é o responsável em passar o tratamento, e aí, se for o caso do aparelho auditivo, retorna para fazer esse teste, que aí tem a oportunidade de fazer o teste por 1 semana, que é o teste domiciliar, e aí vai contar pra gente como que foi, quais foram os benefícios. E hoje em dia a gente sabe que são muitos os benefícios quando se usa aparelho auditivo. O importante é sempre tratar essa perda auditiva. Mas uma curiosidade minha, em que momento ou que idade? Porque fez o primeiro exame. Que momento que os pais devem repetir esse exame para ter certeza que está tudo ok, que a criança não está com nenhuma perda auditiva? Você fala na maternidade? Depois desse primeiro da maternidade. Na verdade, aí, quando se tem alguma desconfiança, faz o exame. Aqui a gente não se tem uma periodicidade quanto a isso, um acompanhamento. Vamos fazer exame nas crianças a cada 1 ano. É realmente por isso que é importante ficar atento aos sinais, queixas. Né? Isso, a gente não tem nenhuma política ainda em que se coloque uma periodicidade para isso. Então, por isso que é os pais, os cuidadores que têm que ficar muito atentos para que se tiver qualquer sinal, procurar o atendimento. Se as crianças estão interagindo, então se estão muito irritadas, né? Porque deve trazer uma irritação também. Tiari, obrigada pela participação aqui. Deixa eu passar para o pessoal de casa o telefone lá da Sensus. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, queiram tirar essas dúvidas, 3040 2020 é o fixo, ou 99834 7990. Lembrando que a Sensus Aparelhos Auditivos fica ali na Rua Maranhão, 850. Tiari, obrigada. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Sempre, é sempre um prazer te receber aqui.